Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela paciência e pela audiência. Eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Episódio número 176, capítulo 5, parte 1, terceira temporada. Vamos lá? Entendes _ o que estás lendo. Lá no Instagram você encontra a gente lá com algumas meditações da Bíblia de 50 segundos só. E é isso, você também pode entrar em contato conosco por lá. Hoje nós vamos ver Êxodo capítulo 5 aqui, tudo que derivou dessa visita de Moisés e Arão a Faraó. Ele ficou muito bravo, coração endurecido, igual a gente viu no último episódio do capítulo 4. E hoje a gente vai continuar, beleza? Não sai daí, fica até o finalzinho, porque tem muita coisa legal para a gente aprender da palavra de Deus. Foi uma lição de coragem de Arão e de Moisés. Os dois foram à audiência com o rei em perigo de vida. Jeová aqui é chamado pela primeira vez em relação à nação, distinto do homem Jacó, como Deus de Israel. Recebemos ensinos aqui quanto às demandas de Deus. Aqui pode ser discutida a natureza, a propriedade da primeira exigência de 3 dias de ausência, e que Arão e Moisés pediram que o povo fosse liberado por 3 dias para adorar ao seu Deus no deserto. A resposta de Faraó a Moisés foi oprimir o povo ainda mais. A ordem foi o mesmo número de tijolos de antes, mas as pessoas agora vão ter que colher a palha e vão ter que fazer o mesmo número de tijolos que faziam. Para colherem nos campos de milho a palha, na colheita só se corta a espiga. Permitida pelo governo, eles picam e misturam com o barro. Para trazer à tona a condição das pessoas de maneira vívida e realista, observe a época da colheita da palha. Veja comigo. Final de abril, um vento quente e pestilento de areia frequentemente soprando sobre a terra do Egito por cerca de 50 dias. Os efeitos sobre a saúde, sobre a pele, sobre os olhos, de trabalhar sob o sol escaldante, sob nuvens de poeira, na escravidão sem esperança. Eles voltam para os horríveis campos de tijolos com castigos ferozes. Moisés e Arão, em algum lugar próximo ao palácio, esperavam para saber o resultado da audiência dos que cuidavam dos escravos. Em conclusão, observe que também existe uma crueldade de palavras e maneiras, feridas na alma, que às vezes são mais profundas do que golpes de chicotes, Os primeiros esforços de Moisés e Arão não levaram a nada, além de desastre. O povo de Jeová detido, oprimido pelo representante do príncipe deste mundo. Imagine o rei, Faraó, totalmente satisfeito consigo mesmo, adorado como um Deus, governante absoluto sobre a vida de milhares, cercado por servos temerosos, nenhum para contradizê-lo, nenhum para desobedecer, e ele estava lá, entronizado no palácio. Diante dele 2 homens, Moisés e Arão, um que envelheceu na escravidão, um por 40 anos, pastor de ovelhas, olhando agora para toda essa pompa como um homem que vagamente se lembra de algum sonho. Ele pensa no que poderia ter sido. Talvez ele mesmo sentado no trono, ele era filho da filha de Faraó, adotado, mas era. Existe maior honra agora ser o enviado desconhecido de Jeová do que ser, porventura, o Faraó que receberia a mensagem. A mensagem de Moisés eram palavras estranhas para um rei assim ouvir, um comando, não um pedido.
e o remetente da mensagem falando como um servo. Os escravos de Faraó, reivindicados como povo de Jeová, seu direito foi negado à posse de seus bens. Veja a resposta. A demanda atendida por uma recusa desdenhosa. Quem é Jeová? Eu não conheço Jeová. Faraó não era tão indiferente quanto parecia. Se houver guerra, ele obterá a vantagem que pode ser obtida fazendo o primeiro movimento hostil. De qualquer modo, seus escravos serão ensinados que a rebelião provavelmente não terá sucesso. Ele tem um exército para isso, se ele quisesse, né? Qual é o efeito da política de Faraó nas pessoas? Enquanto ele não fosse perturbado, seus bens permaneceriam em paz. Agora que ele está perturbado, a paz miserável de seus bens também está perturbada. No início da primavera, logo após o milho ser cortado, a palha picada, ela precisava ser misturada com argila na fabricação de tijolos, que esses rebeldes descontentes reúnam suas próprias palhas. Moisés fica desanimado, mas apenas por um pouco. Repelido pelo faraó, suspeitas, desconfiança do povo, e ele é impelido de volta para Deus. Encontra em Deus seu refúgio e também sua força. Moisés vai acompanhado por Arão. Passa novamente pelos salões dos faraós, dos quais há tanto tempo é um estranho. Reis, cortesãos e pessoas são diferentes, mas todos os outros portões, os pilares, os pátios, os corredores, as salas de recepção estavam inalterados desde que ele conheceu. Os sentimentos do príncipe devem ter se misturado estranhamente, pois após 40 anos de exílio, agora Moisés estava lá e pisava naquelas calçadas familiares e contempla antigos esplendores. Mas a narrativa absorta em seu tema mais poderoso não tem palavra a perder para as emoções de Moisés. Não. A longa disputa entre Faraó e Jeová está às vésperas de seu início. E todo o interesse concentra-se na cena de abertura. E vamos lá então. É isso que ocupa os versos diante de nós. Todo esse capítulo 5 que você vai ler com calma, em silêncio e oração e entender a nossa explicação. Veja Faraó em seu trono de estado, enquanto os irmãos Moisés e Arão estão diante dele, transmitindo a mensagem de Jeová. Nenhum monarca tem o direito de privar um povo da oportunidade de adorar a Deus de acordo com as suas consciências. Moisés e Arão estariam dentro de seus direitos, mesmo sem o comando divino, se eles exigissem que toda a nação fosse posta em liberdade. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Faraó, é verdade, poderia alegar que ele não conhecia Jeová. Mas quando ele viu a sinceridade desses homens e como eles temiam incorrer na ira de Deus, era seu dever ter indagado e perguntado mais. O mal era que ele não se importava em saber mais. Ele tratou todo o assunto com desprezo, ímpio e desdenhoso. Moisés e Arão não tiveram oportunidade, de forma nenhuma, de exibir sinais. No entanto, pode ter havido uma razão para não operar milagres no início do conflito. Deus ele prossegue com os homens passo a passo. O primeiro apelo deve ser feito, não aos temores do rei, mas ao seu senso de justiça e humanidade. Ele deve ser condenado neste terreno inferior antes que medidas mais severas sejam usadas para coagi-lo à submissão. Pode ser verdade que considerações puramente morais teriam pouco efeito sobre ele, mas se assim fosse, isso tinha que ser manifestado. Deus lida com os homens antes de tudo no tribunal aberto da consciência, meus queridos, lembre-se disso. E é aqui, na região da moral comum, que geralmente começa o endurecimento quando nós rejeitamos a palavra de Deus. A disposição do rei, conforme é trazido à luz, à nossa vista aqui no texto, ela é orgulhosa. Ele provavelmente considerou o pedido dos irmãos um exemplo de audácia. Quem eram eles? 2 homens nascidos de escravos, para que ousassem pedir a ele, o Senhor poderoso do poderoso Egito, que o povo tivesse permissão para descansar de seus labores?
Seu orgulho pode tê-lo cegado para a justiça de sua exigência, mas isso não poderia diminuir sua responsabilidade. Depois ele foi teimoso. O faraó não tinha o direito de seu próprio ponto de vista, de explorar a possibilidade de o Deus dos hebreus se encontrar com eles. E nem pelo que parece aqui na narrativa e no texto, que embora ele tenha considerado e escolhido considerar toda aquela história como uma ficção, isso aí é conversa fiada desse Moisés e Arão. Ele foi profano. Afinal, o que a resposta de Faraó significou foi esta: que se Jeová fosse quem ou que ele fosse, ele, Faraó, desprezaria, não estava nem aí, não obedeceria. A mensagem pode ou não vir de um Deus, não me importo, diria Faraó. Seu próprio orgulho era um desafio a Jeová para destruí-lo. O faraó estava determinado a manter os hebreus na escravidão e assim, para suprimir esse novo espírito de descontentamento que irrompeu sobre eles, ele deveria aquecer a sua fornalha 7 vezes mais, como fez Nabucodonosor, e acumular crueldade sobre crueldade. Ele pode ter alegado a necessidade do Estado e se justificado pela reflexão de que medidas menos severas não teriam servido a seu propósito. Então, meus queridos, ele foi levado à crueldade pela lógica dos eventos, um apelo vão, em qualquer caso, que apenas um coração endurecido por uma longa trajetória de desumanidade poderia ter levado a colher. No entanto, o faraó estava tão certo que uma vez que uma carreira de iniquidade foi iniciada, os eventos tiram o assunto das mãos do pecador e não lhe deixam alternativa senão abandonar seus maus caminhos ou ser levado de uma crueldade a outra. Ou você melhora ou piora, não tem outra escolha. E quais são as lições preciosas que a gente aprende aqui para a gente finalizar esse episódio muito legal? A gente aprende muito sobre Faraó aqui. Primeiro, para evitar o início de um curso de injustiça, para evitar o endurecimento do coração pela crueldade, ter ouvidos abertos ao clamor dos oprimidos e estar prontos para apoiar todas as medidas justas para a sua proteção e alívio. Veja na tirania do faraó uma imagem da tirania impiedosa de próprio Satanás. Ele também é absolutamente impiedoso no poder que obtém sobre este mundo, que jaz no maligno. O seu serviço é cada vez mais rigoroso. Ele também deseja que façamos tijolos sem palha, impulsionando-os por nossas luxúrias e paixões, em busca de fins impossíveis a seu serviço de atingir. Mais agudo do que o faraó, ele faz com que o próprio pecador acredite que é ocioso sacrificar a Deus, é uma perca de tempo. E por esse meio ele o atrai para o seu serviço, onde ele logo o amarra em correntes mais terríveis e cruéis do que qualquer outro tirano terreno jamais ousou colocar sobre seus escravos. Então, meus queridos, é isso que a gente aprende aqui. Faraó é um tipo de Satanás em toda a sua maldade. Interessante, né? Como ele fala que é perca de tempo adorar, né? Não vamos liberar esse povo para adorar. Essa é a intenção dele. Mas nós continuaremos adorando ao Senhor, beleza? Eu e você, nós juntos, e vamos aprendendo mais da palavra de Deus e tentando colocar em prática diariamente, que é mais importante. Deus abençoe sua vida. Eu te espero no próximo episódio. A gente vai continuar estudando a Bíblia juntinho, eu e você. Beleza? Deus abençoe. Tchau, tchau.